Bom dia. Nós estamos meditando em Marcos capítulo 6. Ontem nós fomos até o versículo 6. Prosseguimos hoje a partir do versículo 7. Convocou então os 12 para junto de si, os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus chamou os 12 discípulos para ele, ensinou-os, preparou-os, capacitou e enviou. De 2 em 2, 6 duplas, né? E concedeu a eles poder e autoridade para expulsar demônios. Jesus deu poder. Esse número 12 na Bíblia, que é o número redondo, seria como o envio de Jesus a todos nós, enviando todos os discípulos dele. Todos que são discípulos de Jesus são enviados nesta missão. Ele determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos, que andassem calçados com sandália, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, sempre que entrardes numa casa, nela permanecei, até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir deste lugar, sacudi a poeira debaixo dos vossos pés, como testemunho contra eles. E eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungia com óleo a inúmeros doentes e os curava. Jesus enviou os discípulos, 6 duplas, 6 pares, os 12, mandando curar, expulsar demônios, ungir, orar. Olha, não é para levar nada, não. Vocês vão com a roupa de vocês, não leve uma outra muda sobressalente, não leve dinheiro, não leve nada. Ou seja, o cuidado do Senhor. É o Senhor que vai manter eles sustentados. E eles foram obedecer. Só que esse chamado, o Senhor enviou, não foi só esses 12 discípulos, ele enviou todos nós. Mais à frente nós vamos ver que tem um momento que ele enviou 70. Agora ele enviou a todos nós, como ele diz no final. E de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que nós temos que aprender é que nós devemos ir a todos os lugares, não escolher lugar ou cidades para nós pregarmos, para nós falarmos do amor de Cristo. Em toda situação, em todo momento. E não de uma forma luxuosa, porque hoje nós temos pregadores, se dizem missionários, eles não querem nem mais ir mesmo de um voo comercial. Para eles, nem mesmo uma primeira classe ou uma classe executiva não é o bastante. Eles querem ter o avião particular, eles querem ter o jato particular. Também não querem se deslocar do aeroporto até o hotel ou até o local onde vão pregar de carro, como as pessoas normais, não querem de helicóptero. Eles circulam de helicóptero, de jatos. Isso não é ser missionário, isso não é ser evangelista, isso não é praticar o ID de Jesus. Eles querem ficar não numa acomodação simples, humilde, mas querem hotéis 5 estrelas. Querem suítes presidenciais. Querem o melhor. E tem as alegações, dizem que tem direito ao melhor. Só que isso não é Bíblia. Quem dá o melhor, quem dá tudo o melhor do mundo, não é Deus, é o outro. É o nosso adversário. Nós vemos estes que se dizem pregadores hoje, eles vão não somente levam tudo sobressalente, como também
eles querem e vão em busca de mais. Cobram para pregar, exige oferta, exige venda de CDs, de DVDs, de livros. Isso não é o ídolo de Jesus. São pregadores que pregam a si mesmo um outro evangelho com E minúsculo. O evangelho da compensação, dos desafios, das campanhas, o evangelho emocional, não o evangelho de Jesus Cristo. Que Jesus mandou pregar, o que eles pregavam, como nós vemos aqui no versículo 12 e 13. E eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Pregar para se arrepender, abandonar o erro, abandonar o pecado. Não é o que se faz hoje. Ou eles estão indo com a mentira, não, Deus está abençoando, Deus está dando, levanta a mão, vira a mão para cima, levanta a mão, vira a mão para baixo, está recebendo, fecha a mão, aguarda como se tivesse bênção, se você estivesse aqui. Ah não, levanta a mão, abraça ali, repete o que eu falo. Isso não é pregação, isso não é evangelho. O evangelho da cantoria, isso não é evangelho. O evangelho é esse, é da santidade, santificação, evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. Esse que é o evangelho. Jesus mandou pregar este evangelho. Ele mandou nós irmos. Não cobrarmos nada, não exigirmos nada, mas levar somente o evangelho, a palavra dele, e pregar o arrependimento. E expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Também me perguntaram, pastor, é correto ungir com óleo? Não somente é como deve. Nós devemos orar sobre as pessoas, ungir com óleo sagrado, óleo consagrado ao Senhor, ungir as pessoas, expulsar todo mal, toda enfermidade, todos os demônios, libertar as pessoas. Isto é mandamento do Senhor. Lá em Tiago ele fala ainda, nós devemos ungir com óleo, orar, e a oração do justo pode muito em seu poder. Expulsava muitos demônios, ungia com óleo e inúmeros doentes se curavam. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando, João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pelo qual através dele se opera poderosos milagres. Então o nome de Jesus em pouco tempo já estava conhecido em toda parte. Todos sabiam que era Jesus e o poder, como ele estava agindo, libertando, curando. Inclusive o rei Herodes. O rei Herodes foi aquele que tinha mandado matar João Batista a pedido de Salomé, que ela ouviu atendendo um pedido da mãe dela, Herodias, mulher de Filipe, que tinha separado de Filipe e casado com o cunhado dela, que Herodes, que Herodes e Filipe eram irmãos. Então estava em adultério. Por João Batista pregar contra o adultério, incomodava a Herodias, né? E ela fez com que a filha dela, Salomé, pedisse a cabeça de João Batista no prato. E agora, todos ouvindo na cidade os milagres que Jesus está fazendo, Herodes falou, não, isso deve ser João Batista que ressuscitou. Você vê que eles não conheciam a palavra de Deus. Eles não sabiam que era o Senhor, não sabiam que era Jesus, que era o Messias. Entretanto, outros alegavam, ele é Elias, e ainda outros declaravam, ele é profeta como daqueles profetas do passado. Não, ele é Elias. Elias é o que você representava os profetas. Foi um grande profeta, um dos maiores profetas, aquele foi arrebatado em vida. Ele subiu numa carruagem de fogo e deixando o manto, quem ficou, digamos, substituído foi o Eliseu, um grande profeta também.
E agora, e ele falava a ele, não, então é um daqueles outros profetas grandiosos do passado. Mas não parava para dizer, não, esse é Messias, é o Filho de Deus. É querer entender as coisas de uma forma natural e não espiritual, como deve ser. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse João e o acorrentasse no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar o seu intento. Porquanto Herodes temia João e, sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. Herodes sabia, o rei Herodes sabia que João Batista era um homem justo, um homem de Deus. Mas apesar disso, João Batista o confrontava, estava dizendo: olha, não é lícito você estar com a mulher do teu irmão, não. Está errado. Mas ele gostava, ele ouvia João Batista, ele gostava da pregação, sabia que ele era um homem justo. Mas a Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, que agora era mulher dele, estava como mulher dele, não gostava, odiava. Porque estava colocando o dedo na ferida, mostrando o erro, mostrando o pecado. E ela queria de todas maneiras matá-lo. Mas Herodes não queria fazer nada contra ele, porque o próprio Herodes tinha medo de João Batista. Sabia que não devia tocar no homem de Deus, no homem justo. Porquanto Herodes temia João e, sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. No dia do aniversário do Herodes, ele fez uma festa, chamou as principais autoridades militares, ou todas as autoridades do reino. E naquela festa, como costume daquela região, o hábito daquela região, Herodias, a filha de Herodias, né, Salomé, veio e dançou. Aquelas danças tradicionais dele, dançou ali para eles na festa e agradou. Dançaram bem, todo mundo gostou, achou interessante. E o rei, então, disse para ela, falou: não, pode me pedir o que você quiser que eu vou lhe dar. Ele estava satisfeito pela dança, alegre pela dança dela, junto aos convidados. E então ele disse: não, pede o que você quiser que eu te dou. E sob juramento lhe assegurou: se me pedis ainda que seja metade do meu reino, te darei. Ou seja, ele jurou, falou: mesmo que você pedisse a metade do meu reino, eu te daria. Diante disso, saiu a moça e consultou a sua mãe: o que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizeram e aos convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão, e trazendo a cabeça de João sobre um prato, entregou a jovem, e esta em seguida ofereceu a sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e depositaram no sepulcro. Você vê a maldade do ser humano. As pessoas não gostam
que aponte os seus erros, aponte os seus pecados. Herodias estava no erro, nas trevas e não queria sair. Ela tinha, ou seja, trevas têm raiva da luz. Ela tinha raiva da luz, olha a luz. Jesus disse, olha, nascido de mulher não teve homem mais profeta maior do que este. A maldade dela. O rei prometeu dar até metade do reino. Mas ela queria somente a cabeça de um homem, a morte de um homem. E fez com que a filha fosse e pedisse. Ela foi, atendeu o pedido da mãe, trouxe. O rei Herodes não tinha como negar o pedido, primeiro que ele já tinha feito sob juramento, e segundo estava com a mesa cheia de testemunhas. Foi, mandou executar, o carrasco foi, matou, tirou a cabeça de João Batista, trouxe e entregou a Salomé. E essa, por sua vez, levou a mãe. Olha o presente que uma mulher queria, desejava, simplesmente a cabeça de um ser humano. A morte. Isso para encobrir o pecado. As pessoas ainda não se atentaram que a questão do divórcio, do adultério é algo tão sério, mas tão sério na Bíblia que a primeira morte no Novo Testamento, o mártir, foi por esse motivo, para esse adultério. As pessoas hoje banalizaram, casam, descasam. Nós chegamos ao cúmulo de vermos, dentro de casa mesmo, família, irmã, ficar com o marido da outra. Ou o irmão ficar com a esposa do irmão. Nós temos que lembrar que Sodoma e Gomorra foi destruído por menos do que isso. João Batista morreu por apontar que não existe segundo casamento, que é adultério. Mas infelizmente hoje igrejas, templos, denominações, pastores estão criando situações dizendo, não pode casar, existe uma cláusula de exceção em Mateus 19. Mentira. Mentira. Quem assim fala para certo são servos do diabo, estão mentindo. Em nenhum momento Jesus ou qualquer um outro Novo Testamento deu base, margem para um segundo casamento. O segundo casamento só pode acontecer em caso de viuvez. Se um dos dois morrer, enquanto não estão unidos, até que a morte os separe. Tem pastor que se dizem pastor, eu honestamente falando, para vocês que estão assistindo, que se dizem pastor, estão casados a segunda ou terceira vez, eu não os respeito como pastor, eu não vejo como autoridade espiritual. São pecadores, estão, segundo a Bíblia, vocês estão em pecado e vão morrer para a morte eterna. A Bíblia não dá margem para segundo casamento. Não existe a preocupação do nosso prazer aqui na terra, não. Deus não quer que eu viva sozinho porque minha mulher me traiu, meu marido me traiu, eu posso casar de novo. Mentira. Em nenhum momento Jesus autorizou, não pode casar novamente. João Batista, o profeta João Batista morreu por esse motivo. Ele morreu. Foi sacrificado, arrancaram-lhe a cabeça por esse motivo, amando de uma adúltera. E hoje nós estamos vendo vários que se dizem pastores, que se dizem missionário, evangelista, que se diz homem de Deus. Tem um monte de supostas mulheres de Deus, diz que a irmãzinha está na igreja, mas está roubando o marido dos outros. Tem um bando de adúlteros nas igrejas, um bando de adultos em templos denominados evangélicos. São adúlteros, não interessa qual a posição, se está no altar, se não está, se estão no templo, são tudo adúlteros, vocês conhecem a verdade. São vários. Quanto maior os templos, quanto maior o número de membros, quanto maior o número de pessoas, o maior número de adúlteros e adúlteras.
Pastores que deveriam estar comprometidos com o evangelho estão comprometidos com pessoas, querem manter templos cheios, lotados, até com o intento de aumentar a arrecadação, as ofertas. E por isso concorda e aceita, deveria condenar como João Batista condenava. Nós não vemos nos templos essa condenação, condenar os adúlteros. Vem com aquela história, não, quando casaram era na época da ignorância. Mentira, se for na época da ignorância, é. Se quando casaram lá, abandonaram a esposa, casou, não conhecia a palavra de Deus, agora conhece, deve abandonar, deve largar, sim, esse relacionamento de adultério. É a mesma coisa, quando se alguém é ladrão, assaltante, é traficante, não sabia que era a gravidade do pecado, ganhou muito dinheiro com crimes, agora se converteu ao Senhor. O patrimônio que ele tem, que é de procedência criminosa, ele não pode manter. Ele cometeu os crimes na época da ignorância, mas ele tem que abrir mão, devolver tudo. Se roubou, tem que devolver. Não existe essa era na época da ignorância, agora pode ficar e desfrutar, não. Não existe essa autorização. Ah, se divorciou, casou novamente, e agora veio conhecer o Jesus, então abandona, separa. Separa desse relacionamento adúltero. Vai lutar, vai buscar para restaurar o seu casamento legítimo, o primeiro casamento. Só ele que existe, o resto é adultério. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus, está na palavra dele. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas que se dizem pastores. Como um dia desse eu estava falando com um infeliz. Eu chamo de infeliz. Dizendo-se pastor, está no terceiro casamento. Não conhece a palavra, está brincando com a palavra de Deus. Não tem temor a Deus. São pessoas mortas espiritualmente. São mortas espiritualmente. Porque se não fosse, tinha temor a Deus. Sabia que estava no pecado, eu não ia permanecer. Mas não, a preocupação dessa não é o prazer da carne. É satisfazer suas vontades. João Batista, aquele que Jesus disse, nascido de mulher, não existe profeta maior. O primeiro aqui, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, morreu, foi decapitado por causa do adultério. Por causa do segundo casamento, Herodias era casada com Filipe. Abandonou, separou e casou com Herodes. O Batista falando não tinha lícito. O tempo todo eu falava, não tinha lícito viver com a mulher do teu irmão. Se você está com a mulher de alguém, se você está com o marido de alguém, separe, devolva. Senão você vai para o inferno. Não importa qual a posição, não importa o que você faça, ah não, eu oro, eu falo em língua, não vale nada, você vai para o inferno. Eu tenho um templo, eu prego, você vai para o inferno. Aí eu dou oferta, eu dizimo, você vai para o inferno. Eu vejo um bando de mulheres. Ah não, eu sou missionário, eu sou evangelista, eu estou no altar, eu estou ali, estou acolá em igrejas, mas que estão com o marido de outros. Eu atendo casais, eu atendo um bando de mulheres que eu fico sabendo que dizem que são alguma coisa, mas estão com o marido de outra. Eu atendo mulheres, esposa, que perderam o marido para as supostas irmãzinhas casadas dentro de templo. Isso é uma vergonha. E para nossa infelicidade, pessoas que se dizem pastores se calam diante disso. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Isso é doutrina de homem. Isso é preceito de homem. E os que vivem assim, têm salvação. É morte eterna. É morte eterna. Todo mundo gosta de falar, fez cristão falar na morte de Estevão, Marte. Foi sim. Mas primeiro foi João Batista. E por qual motivo? Por causa do adultério. Mas ninguém gosta de falar em adultério. Porque, infelizmente, esse pecado está tão comum nos templos, nas denominações, nas igrejas,
quando os pastores começarem a pregar, vai esvaziar a igreja. E estes, por sua vez, estão comprometidos em manter templos cheios, em manter o maior número de arrecadação, ter o maior número de dizimistas, o maior número de ofertantes, que acaba concordando com o pecado. Eu já vi, eu conheço pastores que no início condenavam e sequer faziam casamento de alguém que fosse casado. Hoje não somente fazem, como apoiam. Como diz que Deus dá uma segunda chance. Deus não dá uma segunda chance para o adúltero. Ele estaria indo contra a própria palavra dele. Se quando ele casa, se ele diz que ele uniu, passa a ser uma só carne. Se ele está dando a possibilidade de ser uma terceira agora ou quarta pessoa, então nós temos um Deus mentiroso. Então nós temos um Deus que age de acordo com a conveniência de cada um de nós, de acordo com as nossas fraquezas. Se assim é, então não é Deus. Esse não é o nosso Deus. João Batista foi preso, foi morto por esse motivo. Casamento é um só. Ah, pastor, mas minha esposa me bate, ou minha esposa me bate, me agride, ou meu marido me agride, me bate, ou meu marido não coloca as coisas em casa, ou acontece isso ou aquilo. Se você tem Deus, busca no Senhor, clama a Deus, se santifica. Ah, você e seu marido é uma só carne, marido e esposa é uma só carne, clama, busca, que através de você a outra parte é santificada, a outra parte é liberta. Mas separar não. Ah, vou arrumar um marido que me dê valor. Ele te dá valor aqui, você leva ele para o inferno. Porque quem casa com adúltera também está na palavra de Deus. Casamento é um só. Então, por esse motivo, eu acho, deveria ser assim, mas não é, infelizmente. Deveria ter um ensino nos templos, nas igrejas, pastores, padres, todo mundo deveria explicar bem a responsabilidade do casamento aos jovens. O jovem casa no impulso, não sabendo essa responsabilidade. Por esse motivo, tem muitos casais, eu atendo pessoas que com 6 meses de casado, com 4 meses de casado, já estão separando. Se tivesse consciência da responsabilidade, não estaria assim. Ou talvez não teria casado. É melhor não casar do que casar na emoção, depois você vai para o pecado. Porque enquanto solteiro ou solteira, pode amanhã depois conhecer alguém na presença do Senhor de maneira consciente, vir a casar e ser feliz. Mas infelizmente não. Infelizmente aquela pregação mentirosa, o ensino mentiroso na igreja, não conhecer alguém, ora a Deus, você fica orando a Deus, se essa é a pessoa que Deus tem separado para você, se essa é mentira, Deus não separou ninguém para ninguém, todos nós temos livre-arbítrio até casar. Que conversa é essa? Vou estar orando a Deus para Deus mostrar. Ou então Deus já separou o Joãozinho para Mariazinha, o Pedro para o Antônio. É só orar, Deus vai mostrar. Não, é esses dois. Conversa. É nós que escolhemos. Nós escolhemos, olhamos para a pessoa, gostamos, achamos bonita, vários outros motivos. Gostamos, queremos. Orarmos, sim. Para Deus estar abençoando aquele relacionamento. Mas orar para confirmar se é isso ou aquilo, Deus não vai confirmar. Porque eu tenho livre-arbítrio também, eu estou orando para a pessoa, eu tenho livre-arbítrio também. E se tiver outra pessoa também orando, buscando também? Ou tem várias pessoas querendo, e aí? Como é que Deus seria Deus confusão? Não. Não existe. Temos que ensinar os jovens. Casamento é um só. Pensa bem. Procure conhecer bem a noiva, a namorada. Procure conhecer bem o noivo, o namorado. Entender bem. Se é isso, esquece se você está de acordo. Você quer essa pessoa para passar o resto da vida ao seu lado. Perfeito não existe ninguém. Mas saber que você está assumindo os erros, as imperfeições
e as virtudes da outra pessoa pro resto da vida, até que a morte os separa, e que não pode divorciar. Não existe divórcio para Deus. Não existe. Não existe segundo casamento. Isso é coisa humana. Os adultos não herdarão o reino de Deus. João Batista morreu. Só para a pregação dele, não tinha lícito viver com a mulher do teu irmão. Esse foi o erro. Vamos pensar sobre isso. Estou trazendo novidade, não. O que eu estou falando está na Bíblia, está no Evangelho. Você lê Mateus, está aqui. Do 14 ao versículo 29 de Marcos 6. É sobre esse assunto. Não se esqueça. Não existe segundo casamento para Deus. Segundo casamento é adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Lemos até o versículo 29. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 30. Todas as respostas estão na Bíblia, estão no Evangelho. Por isso eu digo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.